A luz da janela. João sempre viu uma luz a piscar na janela do prédio em frente. Ele pensou que alguém estava a pedir ajuda e então decidiu investigar. Ao entrar no apartamento, encontrou tudo empoeirado e abandonado, mas a luz continuava a piscar. Quando se aproximou da janela, a luz apagou-se e ele sentiu um frio intenso. Antes que pudesse sair, uma sombra apareceu atrás dele e sussurrou: "Não devias ter vindo aqui." Até hoje, a luz nunca mais acendeu. O fantasma da escola. Numa escola antiga, diziam que uma aluna tinha desaparecido durante um incêndio há uns anos. As crianças frequentemente ouviam risos e passos nos corredores, mesmo quando esses estavam vazios. Um grupo de amigos decidiu então investigar a lenda uma noite. Ao entrarem na sala de aula, encontraram um diário jogado no chão. Ao abri-lo, as páginas começaram a virar rapidamente, até que uma imagem de uma garota apareceu. Ela encarou-os e sussurrou: "Estou presa aqui. Agora vocês também estão." O sussurro da floresta. Durante uma caminhada na floresta, Pedro ouviu sussurros que o chamavam pelo nome. Curioso, decidiu seguir os sons, mas quanto mais se afastava do caminho, mais os sussurros aumentavam. Quando se deu conta, estava cercado por árvores que pareciam mexer-se. As vozes agora gritavam e ele percebeu que estava perdido. Ao tentar voltar, viu uma sombra aproximar-se que lhe disse: "Não podes voltar, agora fazes parte da floresta." O altar esquecido. Lúcia encontrou um altar escondido no fundo do seu quintal. Curiosa, começou a investigar e descobriu que era um local de rituais antigos. Ao tocar um objeto ali, sentiu uma onda de energia. Naquela noite, começou a sonhar com figuras encapuzadas que a chamavam para se juntar a eles. Quando acordou, viu marcas no seu corpo e soube que não poderia ignorá-los. A voz ecoava na sua mente: "Tu foste a escolhida." O vizinho estranho. Marcelo sempre achou o seu vizinho estranho. Ele raramente saía de casa e, quando o fazia, parecia estar sempre com pressa. Uma noite, Marcelo ouviu gritos vindos do apartamento dele e decidiu investigar. Ao entrar, encontrou a casa completamente vazia, exceto por uma cadeira no meio da sala. Quando ele se aproximou, uma mão gelada agarrou o seu pulso. "Agora sou eu quem vai ficar no teu lugar", sussurrou uma voz familiar, que era a do vizinho. O quadro das sombras. Numa visita guiada a uma galeria de arte, Rafael deparou-se com um quadro que o hipnotizou. Assim que se aproximou, as sombras dentro do quadro começaram a mover-se. Ele ficou tão fascinado que decidiu comprar a obra e colocar na sua sala. Nessa mesma noite, as sombras começaram a projetar-se pelas paredes e ele ouviu sussurros a pedir ajuda. Quando tentou trocar o quadro, o seu reflexo sorriu de forma sinistra e disse para ele: "Agora tu pertences-nos." A caixa de música. Sofia encontrou uma caixa de música muito estranha no chão do parque, mas como era bonita, decidiu trazê-la para casa. Quando a abriu, uma melodia suave começou a tocar, mas algo estranho se passava com aquela música. Desde então, sonhos estranhos começaram a assombrá-la. Certa noite, a música começou a tocar sozinha. Sofia levantou-se atraída pela melodia e viu uma mulher na porta do seu quarto que lhe disse: "Agora acordaste-me." Enquanto sombras dançavam ao seu redor, ela disse também: "Agora vais dançar comigo." O corredor sem fim. Miguel estava perdido num corredor de um hospital abandonado. As luzes piscavam e ele ouvia sussurros vindo das portas fechadas. Cada passo que dava parecia levá-lo mais longe ainda da saída. Ao abrir uma porta, viu uma sala cheia de espelhos. Olhando para um deles, viu a sua própria imagem a ser puxada para dentro. "Agora não nos podes escapar", ecoou sua própria voz enquanto o corredor se fechava ao seu redor. A mensagem na garrafa. Isabel encontrou uma garrafa na praia com uma mensagem dentro. Era um pedido de socorro de uma pessoa que dizia estar presa numa ilha. Intrigada, decidiu seguir as instruções da carta. No dia seguinte, ela e algumas amigas navegaram até a localização mencionada. Quando chegaram, tudo parecia normal, mas ao explorar a ilha, perceberam que estavam a ser observadas. Ao anoitecer, a mesma figura da garrafa apareceu e disse: "Vieste-me libertar, mas agora és a minha prisioneira."
O caminho do cemitério. Ana e as suas amigas decidiram explorar um cemitério abandonado. Elas riam e faziam piadas, mas ao atravessar o portão, o clima mudou. Elas sentiram que alguém as estava a observar. Quando se afastaram, ouviram passos atrás delas. Viraram-se e viram um grupo de figuras envoltas em neblina, que as observavam em silêncio. Antes que pudessem começar a correr, ouviram uma voz profunda que disse: "Bem-vindos ao nosso lar." O diário da menina. Laura encontrou um diário antigo numa feira de antiguidades. A escrita era de uma garota que descrevia a sua vida, mas as últimas páginas estavam manchadas com alguma coisa escura. Ao ler, Laura começou a ter pesadelos sobre essa garota e uma figura sombria que a perseguia. Numa dessas noites, a figura apareceu no seu quarto. "Ajuda-me a escapar", implorou. Mas Laura estava paralisada de medo. "Eu sei que tu não me podes ajudar, mas podes te juntar a mim", sussurrou a sombra antes de desaparecer. A casa abandonada. Numa pequena cidade, havia uma casa abandonada que todos evitavam. Diziam que, à noite, era possível ouvir sussurros e ver sombras a mover-se pelas janelas partidas. Um grupo de amigos decidiu então explorar o local, mas ao entrarem, perceberam que a atmosfera estava carregada de uma tristeza profunda. Enquanto investigavam, um deles desapareceu, e os outros ouviram a sua voz a chamar por ajuda, mas a cada passo que davam, a sua voz parecia afastar-se cada vez mais. O espelho. Uma jovem comprou um espelho antigo numa feira de antiguidades, atraída pela sua beleza. No entanto, ao olhar para ele à noite, começou a ver reflexos de uma figura sombria que não estava realmente lá. Com o tempo, a figura começou a manifestar-se na sua vida, aparecendo em momentos de solidão e desespero. Uma noite, ao olhar-se ao espelho, a jovem percebeu que a figura estava a sorrir, e antes que pudesse reagir, sentiu uma mão fria a segurar o seu ombro. O sussurro na escada. Numa antiga mansão, havia uma escada que levava ao sótão, onde ninguém se atrevia a entrar. Os moradores afirmavam que ouviam sussurros vindos de lá, especialmente à noite. Um jovem curioso decidiu então investigar e subiu as escadas. Ao abrir a porta do sótão, encontrou um diário empoeirado que falava sobre um antigo morador que tinha desaparecido. Enquanto lia o diário, os sussurros transformavam-se em gritos, e ele percebeu que já não estava sozinho. O Homem da Máscara. Numa cidade pequena, um homem misterioso começou a aparecer em festas, mas sempre a usar uma máscara. Ninguém sabia quem ele era, mas a sua presença era inquietante. Após algumas semanas, pessoas começaram a desaparecer, e os rumores sobre o Homem da Máscara começaram a intensificar-se. Uma noite, uma jovem corajosa decidiu confrontá-lo, mas ao aproximar-se dele, percebeu que a máscara não era apenas uma máscara, fazia parte da cara dele, e ao tentar removê-la, ele disse que ela era a próxima. A Floresta Proibida. Uma lenda local falava de uma floresta onde aqueles que entravam nunca mais voltavam. Um grupo de adolescentes decidiu desafiar o aviso dos mais velhos, e decidiu então acampar lá. Durante a noite, começaram a ouvir risos e passos ao redor da fogueira. Quando foram investigar, começaram a perder-se, e, um a um, começaram a desaparecer, deixando apenas ecos dos seus gritos na escuridão da floresta. O quarto trancado. Num hotel antigo, havia um quarto que estava sempre trancado. Os hóspedes falavam sobre os gritos que podiam ouvir à noite, mas ninguém sabia o que havia dentro. Um curioso decidiu arrombar a porta e entrou, encontrando um cenário de horror. Paredes cobertas de fotos de pessoas desaparecidas. Ao tentar sair, a porta fechou-se atrás dele, e ele percebeu que agora fazia parte da coleção. A boneca. Uma menina ganhou uma boneca de porcelana da sua avó, que disse para ela nunca deixá-la sozinha à noite. Ignorando o aviso, a menina colocou a boneca no seu quarto e foi dormir. Durante a noite, acordou com o som de risadas e viu a boneca a mexer-se. A cada noite que passava, a boneca cada vez mais se tornava viva, até que um dia a menina acordou e não encontrou mais a boneca, mas sim uma figura idêntica a ela, a sorrir de volta. O caminho perigoso.
Um grupo de amigos decidiu fazer uma viagem de carro por uma estrada rural conhecida por ser assombrada. Diziam que quem dirigisse por lá à noite poderia ver aparições de pessoas que tinham falecido em acidentes. Enquanto dirigiam, começaram a ver sombras na estrada e a ouvir gritos. Quando pararam para investigar, perceberam que estavam cercados por figuras espectrais que os observavam, e o carro não ligava mais. Até ao dia de hoje, ninguém sabe do paradeiro destes 5 jovens exploradores.